Olá, vamos esperar um pouquinho até as pessoas começarem a entrar. Boa noite para quem já está entrando. Eu estou muito feliz de hoje receber o Eduardo Marinho para conversar aqui comigo. Queria apresentar um pouquinho quem é o Eduardo Marinho para vocês, para quem não o conhece, né? Bom, o Eduardo Marinho está no meu último livro, que está fazendo um ano que foi lançado, né? Que é o Dentro e o Fora, que tem 2 volumes. E ele está no volume que discute o tema da felicidade. Eduardo Marinho discutindo, falando a relevância ou a irrelevância da felicidade para ele, né? Eduardo Marinho nasceu numa família de classe média alta, filho de pai militar, e aos 19 anos já tinha experimentado muita coisa, como trabalhou no Banco do Brasil, trancou matrícula na faculdade, já tinha estudado na escola preparatória de cadetes do Exército, né? E não se encontrando em nenhum desses ambientes, sentia que nada disso fazia sentido para ele. E o Eduardo Marinho, aos 19 anos, deixou a sua família, deixou a sua casa e se jogou na vida. No dia em que ele conversou e disse à família dele, ao pai dele, o que ele queria descobrir o que era não ter nada, a família não o acolheu nessa decisão e disse, olha, vai, mas você saindo desse jeito é como se você não tivesse mais família. E o que o Eduardo Marinho sempre fala é que ao perder a família dele, ele descobriu a família dele de verdade, que é a família humana. E num ambiente de classes sociais mais pobres, ele descobriu o afeto e a verdadeira solidariedade humana. Eu estou muito feliz e eu diria até emocionada de falar com o Eduardo Marinho de novo, porque para mim é uma alegria enorme ter a entrevista dele no livro, uma entrevista totalmente fora da curva, no sentido de que ele traz um olhar totalmente novo. E o que me impressiona muito, tem 2 coisas que me impressionaram muito no Eduardo Marinho, tanto no material, nos vídeos dele que eu conheci, como no momento do contato da entrevista com ele. 2 coisas me chamaram muito a atenção. A autoridade com que ele fala, no sentido de que o Eduardo Marinho é o autor do que ele diz. Ele não diz o que ele lê, o que ele estuda, a sabedoria e o conhecimento dele vem da experiência do viver dele, de um viver de altíssimo grau de honestidade humana, de alma, né? Então, além dessa honestidade de alma e dessa autoridade, no sentido de ser autor do que ele diz, outra coisa também me impressionou muito. O Eduardo Marinho consegue ser contundente e fazer uma crítica muito forte à nossa sociedade, sem um pingo de violência. Isso para mim vale ouro. Desde os 19 anos, viveu em situação de rua e se descobriu artista plástico. Inclusive, este quadro branco que está aqui atrás, foi ele que pintou, que eu tive a alegria de comprar quando fui entrevistá-lo. Então, ele é artista plástico, vende as coisas dele em exposições. E ao vender, ele foi conversando e à medida que falava, as pessoas foram se impressionando com a força das palavras dele. E ele foi se tornando conhecido como um filósofo de rua. Eu vou chamar aqui agora o Eduardo Marinho, que já está presente. Deixa eu achar aqui, vamos lá, meu dedo não está indo. Isso, vamos ver aqui, cadê Eduardo Marinho? Mais um minutinho só para eu achar aqui o Eduardo Marinho na lista das pessoas que estão presentes. Desculpem, gente, a demora. Cadê Eduardo? Não tô te achando. Às vezes ele tá num lugar onde a internet não é muito boa. Vamos ver se fui eu que passei e não o achei. Aqui.
Conectando, Eduardo Marinho está chegando. Aí, Eduardo. E aí, André? Tudo Tudo bom, bem? Eduardo? Tudo bem? Ó, Tudo muito bem. prazer. Muito feliz, viu, Dentro de você. dentro do possível, né? Tudo bem dentro do possível. Verdade, tudo bem dentro do possível, nem me fale. Pois é, já vamos começar com essa pergunta aí, desse dentro do possível, por falar do dentro do possível, Eduardo. Vamos falar um pouquinho, podemos até começar de cara com essa questão aí da pandemia. Você foi, estava indo fazer uma palestra, né, em Palmas, se Eu não me engano, né? E estava em teve. viagem, estava no meio de um monte de exposições e palestras. Fiz várias antes de chegar aqui. E Aham, estava indo para Palmas. Estava indo para Palmas. De sei. Brasília para Palmas. Nossa. Em E aí. Brasília a gente fez o Teatro do Sina. Uhum, No dia do decreto, no dia que o decreto proibiu, às 5 horas da tarde, evento, aglomeração, a gente tinha marcado às 7 horas da noite no Teatro do Sina. sei. E, e E a aí, gente foi lá e fez. e aí vocês nem fizeram a palestra nesse dia. Já foi Sim, eu interrompido. fiz. Eu fiz. Chegou a fazer. Eu não ia interromper. Tinha muita gente marcada e gente que vinha de longe, das periferias de Brasília. Sei. Então me perguntaram se eu queria desmarcar. Eu falei, não. Se Uhum. tiver que ter alguma interferência, que venha o Estado. Aham, aham, Né? perfeito. E aí você conseguiu falar, só que aí depois você não conseguiu sair daí, é isso? Depois você não conseguiu mais viajar. Não, eu viajei, eu estava indo para Palmas, mas Tá, parei em Alto Paraíso para dormir. E aí a gente recebeu um telefonema de Palmas desmarcando. tá. E aí nós resolvemos parar por aqui. Paramos em Cavalcante. A gente estava Tá. convidado para passar uns dias aqui, a gente nem vinha, porque fica fora da estrada uns 20 quilômetros. Aí eu Sei. achei que, não vamos perder tempo, não, vamos seguir direto, a gente não está aqui para curtir, né? Uhum, uhum, Mas aí Palmas cancelou, o Ceará fechou a fronteira, a gente ia passar pelo Ceará também, pelo uhum. sul do Ceará. Tá. E aí paramos em Cavalcante para ver o panorama, para tomar pé do que estava acontecendo. Uhum. E aí, em vez de voltar, porque a alternativa era voltar para casa, a gente resolveu ficar aqui, porque lá estava o foco da pandemia, né? Sim, Lá era o olho do furacão. Um dos sim, dois olhos, né? Que era São Paulo e Rio. sim, sim. Aí E desde a gente lá estava com vocês estão aí há 3 meses, então. quase 4. Nossa, que loucura, que loucura. Me diz uma coisa, Eduardo, e como é que. Você falou, eu acho que até foi ontem que você disse que essa pandemia, e acho que eu já vi em algum vídeo seu também, que essa pandemia é quase como um intensivão de, de experiência humana, de talvez de uma mutação. Deixa eu recomeçar a pergunta, vou fazer de outro jeito. Vou fazer de outro jeito. Você disse que a sociedade ainda não é humana, que ela está ensaiando para ser, né? É. E ontem você disse que a sociedade humana vai nascer a forceps, né? Eu queria que você me dissesse se essa pandemia, de alguma maneira, ela pode nos ajudar a nascer como humanidade ou ela é só como você vê isso? Não, olha, eu acho que só a pandemia ainda seria pouco, né? Que a gente é muito cabeça dura. Uhum, A gente é muito viciado nos valores falsos, do consumo. E a gente levou séculos para chegar nesse ponto, né? Então, uhum, acho que não vai ser 2 anos que vai mudar isso. Mas sim, eu acho, e eu não gosto da minha opinião, eu acho que a pandemia é só o começo. Vai sim, começar um monte de coisa acontecendo. A gente já está vendo furacão que não tinha, terremoto, nuvem de gafanhoto, um monte de vulcão explodindo. As calotas polares estão derretendo há muito tempo, não se fala disso, né? Mas o mar está subindo. Eu acho que a humanidade envenenou demais o planeta, desrespeitou demais o planeta e uhum, precisa parar. Só que é uhum, uma estrutura construída como um trator que fica muito difícil de parar. Precisa de sim, muito mais força para isso. É preciso desmantelar, desmoralizar as instituições. Você vê, as instituições nunca foram tão sinceras quanto hoje. uhum, Que o ministro da Educação se declara contra a educação, que o eleito é a favor da ditadura. Sabe, a gente uhum, está vendo que os poderes públicos não são o que dizem ser, existem poderes por trás deles. Né? sim, Eu já percebia isso desde 78, 79. Quando eu caí sim, na estrada, eu já dizia: a sociedade é uma grande falcatrua, tudo mentira, tudo uhum, falso. Ainda mais uhum, quando você está no lado da carência
e você convive com aquele mar de gente sabotada, e dali, daquele ponto, observa os poderes constituídos. Como é que os poderosos, os governantes, eles se dão com os mais ricos da cidade, os mais ricos da região, os mais ricos do estado, os mais ricos do Brasil. Esses têm acesso direto aos governantes. Porque, na verdade, esses são o verdadeiro poder, que é o poder econômico. Sim. Por que que em plena pandemia, que está morrendo um monte de gente, está se falando tanto de abrir as coisas, sabendo-se que abrir as coisas é aumentar a contaminação? Né? A gente ouve um dos poderosos do país dizendo, por exemplo, que a pandemia no Brasil está tudo bem, está tudo sob controle. A classe alta e a classe média já estão garantidas. O problema é que tem um monte de favela, um monte de área abandonada pelo Estado. Ele não diz nessas palavras, mas ele está se referindo a esses milhões de pessoas que não recebem seus direitos constitucionais, que são vítimas de crime social há gerações. Instituição. Perfeito. E essa Constituição obriga o Estado a garantir a todo brasileiro boa alimentação, boa moradia, educação que mereça o nome, respeito, cidadania, assistência médica. E o Estado simplesmente não cumpre. Não cumpre sua Constituição. Então o Estado, para mim, é uma entidade criminosa. Porque sequestraram os poderes econômicos que não estão nem aí para os de baixo. Sim. Uma das características dos podres de rico é se convencer, acho que para ter um pouco de paz na consciência, de que a maioria das pessoas é inferior, é manipulável, é explorável, é ignorante, é indolente, é mau caráter, para sentir superioridade e não perceber a injustiça, não assumir a injustiça que ele comete explorando pais de família a preço vil. Sim. Entendeu? Sim. Inclusive dizem que são pobres porque não tem valor, né? Dizem isso, essa coisa da... Exato. E isso se reflete no comportamento das instituições, porque elas são infiltradas por poderes econômicos. Então as instituições desprezam o pobre. Você vai na saúde pública, você é maltratado. A segurança pública não te respeita. O transporte público é torturante. O emprego é uma escravidão. Você é desrespeitado o tempo todo. Sim, sabe? É um reflexo da mentalidade implantada na sociedade. Que o que vale é o que tem. O ser não vale, o ter é que vale. Nós estamos numa sociedade empresarista, patrimonial. Só que nós estamos caminhando há milênios em busca de harmonia social, mesmo que inconscientemente. A sociedade vai se tornar humana. Só que o que vai ser preciso para isso? É como aquelas coisas que na vida da gente tem lições que a gente tem que aprender. E a gente não quer, a gente recusa. Aí o sofrimento alcança a gente. Obriga a gente a parar pela dor, a refletir e a assimilar as lições que a vida traz para a gente. Isso se dá a nível planetário também. E eu acho que é isso que está acontecendo. Você vê, a Baía de Guanabara está limpa, está cheia de golfinho, tartaruga. Né? Recebi hoje um vídeo de um amigo meu dizendo, rapaz, você não acredita como é que está a Praia do Flamengo. Ele filmando, e a praia é transparente, aquela água é turva no dia a dia. Entendeu? Então, a gente está vendo que o planeta obrigou a civilização a parar. Essa civilização de matriz europeia, altamente consumista, coisificadora de tudo, superficializante, foi obrigada a parar as máquinas. E nessa parada, que não foi nem completa, olha a diferença do ar. Estava comentando um amigo meu de São Paulo, que, porra, cara, eu tô vendo estrela, eu nunca vi estrela em São Paulo. Nossa. E passarinho cantando, acho que eu nunca vi tanto passarinho cantar em São Paulo também, viu? É uma coisa impressionante. E tem mais. Eu acho que é um processo para gerações. Sim. Os processos coletivos e planetários, eles não se dão no espaço de uma vida. São muitas vidas. Não levou uma vida só para chegar nesse descalabro que está agora. Sim. Levou muitas e muitas e muitas gerações a perder de vista. Então a gente não vai ver o mundo justo. A gente vai ver o processo de justificação do mundo. Que já acontece desde antes da gente nascer. A gente entrou num processo de mutação. Encontrou esse processo. E encontrou nesse estágio. No estágio que nós estamos, né? Ainda desumanos, mas caminhando para a humanidade. Você vê, até 1950, a expressão direitos humanos não existia. É verdade, é verdade. Ela apareceu e recebeu uma carga de deboche, de desvalorização, de ironia. Mas é assim mesmo, o Gandhi dizia isso. O Gandhi dizia que quando a ideia nova, progressista, chega, primeiro ela é ironizada, ela é debochada, não é levada a sério.
Depois, quando ela mostra a força, ela é combatida, ela é criminalizada, ela é demonizada, e sim, depois ela se implanta. E sim, esse processo leva várias gerações. sim. E nesse É processo, preciso. desculpa, é só nesse processo que leva gerações, o que nós podemos fazer, Eduardo? Qual que é o nosso... Você já disse, ninguém muda o mundo. Você também fala, ninguém muda o mundo. O que nós, como seres humanos, podemos fazer nessa pandemia grande, não só, né, na pandemia, o que a gente pode fazer? Me fala um pouquinho. Eu quero ter um pouquinho de esperança. Me fala um Cara, pouquinho. eu costumo dizer, ó, chega de esperança, é hora de atividança, porque esperança me lembra de esperar, entendeu? Sim, E não é hora de sim, esperar mais nada, é hora de fazer, perceber sim. o processo e se colocar dentro dele. Eu estava na universidade, quando eu percebi com tristeza que todos aqueles que queriam mudar o mundo não tinham a menor noção do que era o mundo. Porque Uhum, eu entrei na universidade depois do exército, então eu uhum. entrei com couro duro. E como eu Sim. não gostava do meu dia a dia, então todos os feriados, todas as oportunidades de férias, eu pegava uma estrada, juntava Uhum, meus 300 conto, botava no bolso e pegava carona, ia dormindo em papelão. Eu já tinha couro duro para isso. Quando terminava esse período, eu voltava para casa e para a universidade e uhum. deparava com meus colegas, todos eles fraquinhos, todos eles acostumados com regalia, com privilégios. Então, aquela intenção de mudar o mundo, para mim, era uma coisa fora da realidade. Então, minha primeira reação foi: o mundo não vai mudar. Que se nós não vamos mudar, o mundo não vai mudar. Uhum, Larguei a faculdade e mudei minha vida. Já que eu não posso mudar o mundo, eu vou mudar minha vida. uhum, E foi eu mudar minha vida e o mundo mudou para mim. uhum, Aí eu comecei a perceber que o mundo é um processo de mutação e que eu estava participando dele de uma forma bem rápida até, porque eu estava mudando a minha vida. Então, uhum. antes de eu querer mudar o mundo, eu preciso perceber como é que o mundo está entranhado no meu inconsciente. Os Perfeito. meus valores são meus valores mesmo? Eu vejo o mundo com os meus olhos mesmo, ou eu vejo através das lentes distorcidas que eu recebi desde a infância para ver o mundo. Sim, Os meus sim. desejos são desejos meus mesmo, ou são desejos implantados pelo massacre publicitário, midiático e ideológico que a Perfeito. sociedade impõe a gente? Então é preciso fazer essa faxina. Com 19 anos eu percebi vários condicionamentos. Os Uhum, primeiros que eu eliminei foi querer vencer na vida, foi querer uhum. ter mais do que eu preciso, foi depender da aprovação social, porque eu passei a desaprovar a sociedade, por que eu vou querer ser aprovado por ela? E o Sim. que eu preciso para ser aprovado pela minha sociedade? Aturar calado essa injustiça que ela comete? Uhum, uhum, uhum. Ajudar a explorar os sabotados sociais, usufruir das injustiças da grande maioria, ser indiferente ao sofrimento, ou seja, eu tinha que me desumanizar para ser considerado pela sociedade. Uhum. Então, eu abri mão da Sim, consideração social, sim, sim. com a certeza de que a vida acaba e vendo o que a sociedade me cobra para me respeitar, eu dispensei o respeito social. Eu Uhum, quero ter uma vida que vale a pena. Eu não sei o que é uma vida que vale a pena, mas eu preciso de uma. uhum, E uhum. essa que estão me apontando como a ideal, não vale a pena. Tá Me longe, frustra só de olhar. tá longe. Sim, você falou dos condicionamentos. Que condicionamento você sente que ainda tem condicionamento que sobrou em você, que você gostaria que não estivesse em você ainda? De, Eu tenho, claro, claro. Quando você tira o tronco grosso, você percebe que a raiz ela capilariza. Sacou? hum, Você tira o mais visível, muita gente tira o mais visível e fala, já me livrei dos preconceitos. uhum, Engano. Estacionou ali. Deu um passo e achou que já chegou. É preciso a uhum, gente perceber que essa caminhada não tem chegada. E se uhum, houver algum aspecto de chegada, é porque logo atrás daquela chegada tem outra saída. sim, uhum, Não tem chegada. É continuação permanente. uhum, Então a gente está se desenvolvendo a nível coletivo para atingir a harmonia social. E quando a gente atingir a harmonia social, isso coletivamente falando, a gente vai perceber o quanto há para desenvolver além disso, já uhum, num patamar mais elevado. uhum, Então, quando eu tirei meus condicionamentos mais grossos, eu comecei a perceber que tinha os mais finos também. uhum, Muitas uhum, vezes, por exemplo, diante de uma injustiça, eu não consigo conter uma raiva destrutiva. É uhum. meu objetivo não ter raiva destrutiva, porque a raiva pode ser construtiva, né? Quando Sim, você joga a raiva para a criatividade, aí sim, você cria peças e músicas e imagens e sons que são criativos e produtivos dentro do contexto social, porque causam reflexão, causam uhum, modificação.
ou pelo menos oferecem a oportunidade para isso. Mas condicionamento, a gente não pode... Quem pensa que se livrou de condicionamento, estacionou. Sim. Quando eu escuto a frase, depois que eu tomei consciência, eu escuto depois que eu estacionei. Você tomou uma consciência de alguma coisa e parou por ali mesmo. Sim, nossa, entendo perfeitamente. Me fala uma coisa, você falou da raiva, era uma pergunta que eu queria muito te fazer, Eduardo, porque você, no livro, inclusive, no meu livro, você diz que a raiva é um motor ótimo. Mas, ao mesmo tempo, você tem, como eu disse na tua apresentação, você tem uma contundência, mas você também tem eu não sei se a palavra é gentileza, mas você não é agressivo. Qual é esse equilíbrio, Eduardo, entre aproveitar essa raiva sem entrar na violência? Como é que você consegue isso? Você reduz a raiva a uma inconformação. Na verdade, não é que o que eu falo é contundente. Eu falo suavemente da realidade, que ela é contundente. Sim. Contundente é a realidade. Só que eu falo dessa contundência com muita simplicidade, porque para a maioria das pessoas passa despercebida essa contundência. Sim. O fato da sociedade cometer crimes continuados diariamente contra a maior parte da sua população, para mim é uma evidência. A existência de miséria, para mim, é uma prova de que o Estado não é humano e comete crime contra a sua própria Constituição. Então eu não preciso falar agressivamente assim. Sim. Quem faz isso é a esquerda. Sim. Eu posso falar suavemente. E até o da direita vai concordar comigo, porque é uma evidência. É só você questionar o cara. Eu uso muito perguntas do cara ficar agressivo, né? A direita é muito agressiva, porque não tem muito argumento, então a agressividade cobre esse espaço, né? Sim. E eu falo, você acha mesmo que um governante governa, mano? Você não percebe que tem forças por trás dele, que são econômicas e que dominam, e não se permite investimento na real educação das crianças na sociedade? O cara vai ter que concordar comigo. Não seria muito melhor um povo instruído, conversando, entendendo o que acontece, não se deixando enganar? Claro. Qualquer um vai concordar com isso, é só ser honesto. Sim, sim. Só os desonestos não vão concordar com isso. Entendeu? Então, eu não uso palavras contundentes, fascista, você não vai me ver falando. Mais-valia, capitalismo. Quando eu falo empresarismo, todo mundo entende. Sim. Eu não preciso falar no capital, porque a galera que me cerca não tem o direito de acessar essas palavras. Entendeu? Então, quando eu falo o capital, eu já sou remetido à imagem do universitário que se sente superior e quer mandar nos mais pobres. E isso eles não aceitam. Entendeu? É uma dificuldade. Se eu falar empresarismo, todo mundo vai entender, porque realmente os empresários são muito mais bem servidos pelo Estado. Sim. Eu não preciso me remeter aos filósofos europeus, a realidade está aqui à minha volta. Sim. É só olhar em volta. Perfeito. Quando você vê criança na miséria e idoso na miséria, já dá para tomar raiva da sociedade, porque isso tinha que ser prioridade. Uma sociedade humana priorizaria a fragilidade, priorizaria os que estão sofrendo. E não naturalizaria como naturaliza pela mídia. Porque não é só o Estado, é todo um aparato. A mídia ela é corporativa, ela é empresarial, ela defende interesses empresariais. Então, nos interesses empresariais, a miséria é um dos miseráveis, que não se esforçam. Enquanto, na realidade, a miséria é um fator de chantagem, de pressão, para que a maioria das pessoas que são pobres aceite as condições de trabalho mais terríveis por medo de ir para a miséria. Porque sabe que ali não tem assistência social, ali não tem o Estado, ali não tem o apoio. Ali é fome, doença e sofrimento e maus tratos. Então é preciso manter essa situação desumana para manter a economia funcionando, porque quem comanda é um punhado de banqueiros e mega empresários que tem aquele sentimento de superioridade e desprezo pela maioria da população. Essa crueldade social, ela precisa ser superada. Ela é inoculada como uma vacina na mente de todo mundo. Alguns conseguem se livrar. A maioria não tem defesa crítica. Porque nem nas escolas particulares se formam pessoas para harmonizar na sociedade. Ali se formam competidores, comandantes, dirigentes, diretores, supervisores, colaboradores dos crimes sociais, que vão ser graduados à medida que exerçam a perversidade social. Quanto mais eles espremerem os que foram roubados dos seus direitos, quanto mais eles arrancarem de lucro e exigirem trabalho, mais eles vão ser graduados.
naquele gerente gente boa, que entende a situação, conhece a situação familiar de cada funcionário, e fala, ô fulano, você pode ir para casa, velho, você está com filho doente, sei que você está preocupado, mas vai para casa. Esse gerente vai ser destituído, ele vai ser chamado a atenção, ele não pode ser Sim, mole. Né? Moleza, aí no caso, é ele ser humano. Ele sim, não está de sim, acordo com o sistema, porque o sistema não é humano. sim. Como você disse, no sistema não tem espaço para fragilidade, só para vitória, para o vitorioso, né? Para o bem-sucedido, para a conquista. Exato. É isso que está no E não, espaço, né? não tem espaço nem para realização verdadeira. Porque tudo que indicam a gente que é realização é material. E a gente Sim, não é matéria. A gente está passando pela matéria. Nossas necessidades são abstratas. As necessidades materiais, elas são artificiais, elas são criadas, a sua maioria. me fala A gente tem disso. poucas necessidades Me materiais. fala Uma das vez no primeiro vídeo eu falei isso. Necessidades materiais, nós só temos 5. É ar, água, alimento, agasalho e abrigo. Tudo com ar. Essas são as 5 necessidades materiais. Supridas essas, a gente pode partir atrás das verdadeiras necessidades, que são as da alma. É o são quatro. sentimento de ser útil ao coletivo, é a troca de afeto, é o entendimento, é a harmonia nas relações, também é o aprendizado permanente, é a troca, a tomada de consciência, o exercício da solidariedade. Esse é o desenvolvimento espiritual. E esse é o desenvolvimento que não dá lucro. A Sim, não ser para alguns charlatões aí que aproveitam a carência espiritual e fazem seus rebanhos, né, para arrumar dinheiro. Mas isso aí é falsa espiritualidade. Estou falando da espiritualidade verdadeira. As necessidades da gente são abstratas. E a gente é induzido a tratar o sentimento como uma coisa inferior dentro da gente. Desde criança que eu escuto, esconde seu sentimento porque ele te dá fragilidade. É sua sim, fraqueza. O que você tem de forte é a razão. E eu demorei para perceber que isso faz sentido nas induções sociais. Porque a razão, ela é facilmente enquadrável. Você condiciona ela. O sentimento, nem tanto. Você sim, pode ver que o empresário mais bem-sucedido, ele tem uma angústia enorme, porque lá no fundo da consciência dele, tem aquele constrangimento dele estar traindo, maltratando, explorando, escravizando. Então ele tem muito dinheiro, ele usufrui de um monte de regalia, mas toma um antidepressivo, senão não consegue dormir. sim. Porque ele está violando a alma dele para ser quem ele é dentro da sociedade. Eu não sei se você lembra daquele velhinho que eu encontrei. Eu estava naquele sai não sai da universidade, eu não queria me formar, eu queria buscar um sentido na vida, mas o fato da família ser muito convencional me constrangia de falar com eles. Eu larguei a universidade. Eu já tinha essa noção, já tinha essa consciência de que eu não queria exercer aquilo, mas não tomava iniciativa por medo. E aí no prédio que eu morava, tinha um velhinho milionário que não morava no prédio, ele morava numa mansão ao lado do prédio, mas ele vinha para o meu prédio, que era de classe média alta, e tinha uma sala na portaria, que era uma sala assim muito bem decorada para as pessoas sentarem, trocar ideia, com flores e tal. Ele ia para ali com a enfermeira dele, bem velhinho, sentava ali para ver gente, para trocar ideia. A classe média alta adora milionário, né? Então as pessoas olhavam para ele, ele era conhecido no Espírito Santo, seu fulano, o senhor está aqui, e ele estava sempre conversando ali. E eu passava por ele, a única coisa que eu falava era oi. Um dia eu saí, numa angústia danada, estava no ápice da minha angústia, tinha passado por um sonho em que eu ia morrer, e quando eu percebi que eu ia morrer, eu falei, ainda bem, vai acabar com essa vida, eu vou ver como é que é do outro lado. E aí eu não morri. E naquele sonho eu comecei a pensar assim, eu estou preferindo morrer do que viver. Eu preciso tomar uma atitude. E não tomava. Esse velhinho foi o gatilho da minha atitude. É que ele estava descendo do elevador, ia para a universidade. Quando eu passei, cumprimentei, estava só ele enfermeiro, ele falou, menino, senta aqui. Eu acho que essa atitude é uma atitude movida pela espiritualidade. Ele não tinha por que me mandar sentar. Ele não tinha nenhuma intimidade comigo, nunca tinha conversado comigo. E quando eu sentei, ele falou com a visão, com a autoridade e tal, que eu sentei. E ele começou a falar assim, olha, eu fiz na minha vida tudo o que me mandaram fazer. Tudo que disseram que era bom fazer, eu fiz. Eu me formei em comércio exterior. E foi contando a história da vida dele, como é que ele foi montando a empresa, como é que ele se dedicou à empresa e não teve tempo para conviver com os filhos. Que o tempo foi passando, ele fazendo negócio do mundo inteiro. Nem nas férias ele encontrava com os filhos dele, porque os filhos iam para as férias e ele ficava cuidando da empresa, pagando profissionais de alta qualificação para
ensinar, preparar os filhos para cuidar da empresa. Você já deve ter visto essa história. Sim, na sua entrevista se E que o comentou. tempo foi passando, ele não percebeu, envelheceu, foi envelhecendo cada vez mais, nunca tinha pensado na morte. Toda vez que ele sentia culpa por não conviver com os filhos, ele repetia para si mesmo que ele estava fazendo aquilo, era em nome dos filhos mesmo, estava garantindo o patrimônio dos filhos, era em nome da família que ele estava fazendo aquilo, se enganando. Mas aí foi envelhecendo, começou a ter doenças, até que um dia o médico falou, você não pode ir mais na empresa. Uhum. E aí ele foi para casa. A mulher dele morreu, ele ficou viúvo. Os filhos já estavam adultos, morando fora do Brasil, cuidando da empresa, trabalhando na empresa dele. E ele Uhum. começou a viver só com os empregados. E ele falou para mim assim, as pessoas me... Não, ele falou assim, quando eu cheguei nesse ponto, eu senti que a porta da morte está na minha frente. Uhum. Eu envelheci sem perceber que eu estava envelhecendo. Quando eu vi, eu já estava incapaz. Agora eu só posso sair de casa com essa enfermeira. De repente, veio na minha cabeça, a porta da morte está aqui na minha frente, pronta para abrir. A minha vida está acabando. Nesse momento eu olhei para trás e todos os valores que eu vivi tinham desaparecido. A Uhum. minha vida pareceu completamente vazia. Tudo o que eu queria nessa altura da minha vida é ter o afeto dos meus netos, dos meus filhos. Eu não queria ter feito nada do que eu fiz. Eu não precisava ter tudo o que eu tenho. As pessoas me olham como um vitorioso, como um empresário bem-sucedido. Uhum. Eu aqui dentro me sinto um fracassado. Imagine eu ouvindo isso, cara. Nossa, pois é, você teve esse Eu, sonho e ouviu isso. O que que isso fez com você nesse momento não, da sua... e ele arrematou. Ele arrematou dizendo assim, a sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu corri atrás dessa mentira a vida inteira. E só agora que a vida está acabando, eu me toquei que era mentira. Eu estava num período em que estavam me dizendo o que fazer e o que não fazer, porque eu estava declarando minha inconformação, comentando que eu tinha vontade de sair, de viajar de carona, de não ter nada. Uhum. Então os adultos mais velhos estavam em cima de mim, dizendo que eu tinha que fazer, que eu não sabia de nada, que eu era jovem, isso era ímpeto da juventude, que eu ia me arrepender, que eu ia para a miséria, que eu terminasse minha graduação, que Uhum. fizesse uma pós, que fizesse um doutorado. Estamos Uhum. naquela conversa, né? Quando ele Sim. falou isso, eu falei, não vou seguir por aí. Eu Uhum. saí de junto dele, fui direto para a universidade, mas não fui para a sala de aula, fui para a secretaria. E aí pedi desligamento, não quero mais isso aqui não, vou procurar um sentido. Está decidido. Nossa, A imediatamente. partir dali, a família não tolerou isso, né? Eu Uhum. passei até a vergonha da família. A última frase que eu ouvi foi, você para nós é um filho morto, não nos procure em nenhuma hipótese, e foi de fato o que aconteceu. Para eu poder viver as experiências que eu vivi, eu não podia ter um telefone para pedir socorro. Eu tinha que encarar as instituições como desvalido, como mendigo, como maluco de estrada, artesão, como Uhum. alguém sem proteção social, sem consideração social, Uhum. para eu poder enxergar a realidade como ela é. Uhum. Então, eu achava que ia morrer. E o que que você descobriu, Eduardo? Que sentidos você descobriu? Você foi procurar sentidos e o que que você encontrou nesse percurso? Olha, para falar simplesmente, o sentido é a gente ter satisfação no que está fazendo com relação aos demais, com relação à sociedade que a gente pertence. Né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu dizia, quando eu estava mangueando, eu dizia, eu não estou aqui para curtir a vida, eu estou aqui para ser curtido por ela. O meu objetivo é sair da vida melhor do que eu entrei. E olhar para trás com satisfação com a vida que eu vivi. E não com a decepção que aquele velhinho lá tinha. Uhum. E Uhum. não com a decepção que eu vi em tantos velhinhos. Durante muito tempo, quando eu estava fazendo artesanato e vendendo no painel, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha. E quando eu localizava um mais velho, na alta velhice, seus 80 anos, aquela cabecinha branca, eu dava um jeito de me aproximando dele, mostrando para as pessoas, quer dar uma olhada, vendendo e tal. E ia chegando perto. Quando eu chegava perto, eu mostrava o painel só para ter contato, porque essas pessoas não compram artesanato. Então eu chegava, quer dar uma olhada? Não, meu filho, eu não compro isso não. Tudo bem, posso fazer uma pergunta? Você acha da vida, que a vida vale a pena? O que você Nossa, acha da vida? E fui colecionando as respostas, porque eu nossa. precisava de confirmação para a minha postura. E Uhum. eu tive essa confirmação repetidas vezes. A vida passa muito rápido, quando eu vi ela já tinha passado. Passei a vida pagando carnê, preocupado com o olhar dos outros, Uhum. me Uhum. deixei levar pela propaganda, me enganaram, Uhum. a Uhum. vida não vale nada. Era Uhum. raríssimo encontrar alguém que falava, foi ótima a minha vida, gosto muito do que eu fiz, faria tudo de novo. Raríssimo, raríssimo. Uhum. A esmagadora maioria se arrepende de ter se deixado levar,
Queria ter amado mais, queria ter curtido mais, queria ter trocado mais afeto, queria ter servido mais à coletividade, queria ter menos apego às coisas, às riquezas, né, aos benefícios que são ilusórios, são ilusórios. Benefícios materiais são ilusórios. E eles costumam ser fruto dos malefícios materiais da sociedade. Né? O que é um podre de rico? É um cara que se serve da pobreza. Os funcionários dele são os pobres. A empresa dele ele não paga direito trabalhista, ou paga o mínimo possível, extorque trabalho, viola direitos. Né? Aquele cara que reivindica mais, ele manda sair, manda embora. Quer dizer, é o usufruto da injustiça. Então, para mim, o excesso passou a ser constrangedor. Teve 4 anos, depois de 25 anos de Estado, eu comecei a pintar quadro a óleo. E não sei porque Garras d'Água, eles ficaram bons e eu vendia nas galerias. Então eu era levado de volta para aquele meio que me deu origem e até acima dele. E no princípio eu achei engraçado, porque lembrava a minha infância. Aqueles valores fúteis, aquelas conversas fiadas, sabe como? Aquelas bobeiras, aqueles privilégios. O uso do constrangedor para mim, dos invisíveis, os que estavam servindo nas vernissagens, os pretos, os pobres e tal, que as pessoas não olhavam na cara. Eu percebia com muita força isso. Sim. E como eu estava ali e não estava com revolta nenhuma, eu achei que podia sensibilizar aquelas pessoas, porque me lembravam a minha família, de origem. E conseguiu E aí sensibilizar? não, eu percebi que as pessoas só tomam consciência quando elas querem tomar. Geralmente, essa disposição, ela é muito mais fácil, a pessoa fica muito mais disponível para a tomada de consciência quando ela sofre. Porque quando ela está tudo certo com ela não quer saber. Ainda mais se ela é privilegiada. Como é que você vai me dizer que o meu privilégio é fruto de uma injustiça? Eu trabalhei muito. Vai ver o que o cara que bota asfalto na rua faz. Trabalha muito mais do que você. Vai ver o que é a costureira, que pega uma encomenda escorchante, trabalha escravo, tem que ficar 16, 18 horas costurando. Ela também está trabalhando e não está ganhando nada. Está ganhando uma mixaria. Então o que você tem não é por merecimento, é por injustiça social, uma sociedade desigual. De repente está exercendo uma função que se utiliza e explora exatamente essas pessoas sabotadas. Essas pessoas não querem saber que a pobreza é sabotada. Elas querem pensar que a pobreza é incompetência, Sim. que é uma fatalidade, que é inevitável, que não é uma coisa criada deliberadamente e mantida. Mas se você olhar bem, qualquer governante que investiu na base da sociedade foi execrado pela mídia, foi derrubado. Getúlio Vargas teve que se matar. O que ele tinha arrumado? Direitos trabalhistas, licença maternidade, férias remuneradas, hora extra. João Goulart foi derrubado. O que ele estava fazendo? Ele contratou o Paulo Freire para fazer o Programa Nacional de Alfabetização para exterminar o analfabetismo. Ele colocou plano de carreira para os professores. Ele fez uma lei limitando a remessa de lucro das empresas estrangeiras. Quer dizer, ele violou o interesse dos ricos para investir na população. Foi derrubado. Esse governo do PT aí, apesar de servidor de banqueiros, abriu brechas para a pobreza entrar na universidade, para comer melhor. 1 milhão de famílias começou a ser abrigada, já tinha pobre em aeroporto. Sim. Caiu. Convênio médico, alguns conseguiram ter também. Sim, botando o médico onde nunca foi o médico brasileiro. Sabe, gente que viu o médico pela primeira vez na vida aos 60 anos de idade. Né? Aí entrou um governo mais de acordo com os dominantes verdadeiros. Claro que é um cara descarado, que escancara muito mais do que seria desejável para os banqueiros, né? Mas era o que se tinha. A urgência era tirar essa gente que deu asa para pobre. Era sabotar esse governo e criar raiva do PT. Porque a corrupção que o PT fez é a corrupção do Estado, não é a corrupção do PT, não. O Estado é corrupto desde que ele foi criado, desde o Império. É a mesma corrupção. Só que o partido de esquerda, que se dizia popular, para chegar onde chegou, teve que se misturar nessa corrupção. E era calouro de corrupção. Estava no meio dos veteranos da corrupção. Então foi favorecer pobre, mesmo servindo os grandes, mesmo servindo aos banqueiros, mesmo tendo feito Belo Monte, que é uma tragédia lá em Altamira, mesmo fazendo a transposição do Rio São Francisco, que foi uma agressão a mais ao São Francisco, mesmo servindo aos banqueiros que nunca tiveram tanto lucro, estava dando o colateral de colocar escravo para estudar. Isso para o dono da fazenda é uma heresia. Então tira esse capataz camarada daí e bota um sádico. Aí sai o Lula, sai a Dilma
e entra o Bolsonaro, que Uhum. está destruindo, né? Não Deixa. ele, porque ele não é capaz disso, mas o que ele representa, as forças que ele representa, estão destruindo. Já destruíram a indústria naval, destruíram a construção civil. Em qualquer país que tenha alguma transparência, um caso desse, como corrupção na Petrobras, corrupção na Odebrecht, o Estado iria lá, acharia as pessoas corruptas, tiraria essas pessoas e colocaria outras no lugar, para manter os empregos, para manter a empresa trabalhando, que é um fator de base econômica para o país. Mas Sim. isso não foi feito, foram destruídas as empresas. Então, qual era o objetivo? Era destruir a industrialização do Brasil. Esse é um projeto dos Estados Unidos, das corporações que dominam os Estados Unidos, que sempre tiveram muito medo do desenvolvimento brasileiro. Que Getúlio Vargas teve que fazer chantagem com o Roosevelt para conseguir fazer a Petrobras, para conseguir fazer a Eletrobras, as estatais que deram base para o desenvolvimento econômico brasileiro. Getúlio Vargas jogou com o eixo, com o nazismo, e aí o Roosevelt permitiu tudo que vinha proibindo. Eles proibiam que se procurasse petróleo no Brasil, dizendo não tem petróleo aí. E qualquer governo que investisse na prospecção de petróleo era denunciado nos legislativos como desperdiçando dinheiro público. Porque a intenção era evitar que o Brasil achasse petróleo, para as empresas estrangeiras virem achar e dominarem, como dominaram agora. Né? O Zé Serra fez um programa, uma lei como senador, e entregou o pré-sal para um grupo de empresas estrangeiras particulares, principalmente a Shell, mais a British Petroleum e mais umas outras menores. Entregou a riqueza que era do povo. Que o PT já tinha falado que ia investir na educação. Isso apavorou os banqueiros. Se educar o povo, ele não vai ser fácil de enganar. Sim, a educação, com certeza. Eu vou funilar um pouquinho esse assunto, já que a gente está falando, por falar em política, a gente vê um antagonismo. Eu queria te perguntar uma outra coisa, um outro lado disso tudo, né? A gente vê uma intolerância muito grande na hora da conversa política, né? As pessoas não conseguem conversar. Quem é de um lado, quem é do outro é um outro. E isso é uma coisa que me toma muito, assim. Quais são para você os verdadeiros ingredientes mais importantes para um verdadeiro diálogo, para que a gente coopere, para que a gente, apesar de todas as diferenças, consiga fazer alguma coisa, consiga mudar essas coisas, trazer educação. Mas, assim, como é que a gente consegue sair dessa... Você acha que tem jeito da gente sair dessa oposição permanente? Que eu acho que está acabando com o diálogo. E eu também acho que sem diálogo a gente também não vai a nenhum lugar. O que você... Olha, um pouquinho. O diálogo profundo não interessa ao sistema. Eu acho que a polarização ela foi construída por laboratórios de pensamento e implantada pela mídia e pelas redes sociais. Né? Criou-se os polos opostos, inimigos entre si, que não conseguem dialogar, só trocar insultos, quando não porrada mesmo. Né? Isso aí foi uma estratégia de polarização. Né? Você tem um campo vasto para esse controle mental. Por quê? Porque a educação é sabotada. Ela não dá margem à criação de senso crítico. Ela não dá margem ao aprofundamento da reflexão. A educação prepara ou profissionais de qualidade para o mercado ou mão de obra barata, que é o caso do ensino público. Não prepara ninguém para refletir. Não prepara ninguém. O ensino de história é mentiroso. O ensino de geografia, precário. Não se tem noção de cidadania. Não se tem noção de como esse país foi montado. Não se tem noção da formação do povo, das místicas, da alimentação, dos conhecimentos indígenas. Não se tem noção da complexidade. É uma mentalidade rasa que é implantada, porque a superficialidade ela é um jogo que interessa ao sistema. Por que a palavra radical remete à agressividade? Se radical é procurar a raiz. Quando você procura a raiz, você busca a causa dos problemas. Isso não interessa ao sistema social. Então o radical mudou de significado. É extremista, é agressivo, é polêmico, é intolerante, é desagradável. É tudo menos radical no seu significado original. Individualismo é outra palavra também sabotada. Porque hoje você ouve individualista, entende egoísta.
E é exatamente ao contrário. O individualista é aquela pessoa que respeita o indivíduo, seja como ele for. Ele pode ser verde, ter olho vermelho e orelha pontuda. Se ele tem uma conduta respeitosa, ele merece respeito. Sim. Mas nós estamos na sociedade da padronização. Sim. Você não pode ser gay, você não pode ser diferente, você não pode ter o cabelo colorido, você não pode ser fora do padrão. Então, individualismo vamos dizer, tem um significado original subversivo. Porque desfaz a padronização. Vê a padronização como um desrespeito. Tá. Então mudou-se o significado. O individualista é egoísta. Não é quem respeita o indivíduo, é quem pensa em si. Egoísta é ego. Quando eu me sinto o centro do mundo, o merecedor de tudo e melhor do que todo mundo, aí eu sou egoísta. Eu não sou individualista. Quando eu sou individualista, eu respeito os indivíduos como eles são. Eu jamais vou furar uma fila se eu for individualista. Eu vou furar se eu for egoísta. Perfeito. Entendeu? Então existe um trabalho permanente, ideológico, para a implantação na mentalidade geral. Né? É como se os ideólogos da sociedade, é como se os ideólogos da sociedade, eles soubessem, eles sabem que a sociedade é injusta e que vai levantar resistência, contestação, desejos de mudança. Então a própria sociedade programa os modos de revolução, os modos de mudança. Sabe, você vai para a política partidária tentar mudar alguma coisa, você não vai arrumar nada, só problema, só gritaria. Sim. O Ivan Valente conseguiu implantar a CPI da dívida pública. A dívida pública é um dos maiores crimes que os banqueiros internacionais cometem contra o povo. Porque é uma dívida falsa, que toma uma parcela imensa do orçamento para pagar juros e nunca diminui. Sim. Então é um assalto, é um saque no dinheiro público. Ele conseguiu, ninguém fala nisso. A mídia, muito menos os jornais, ninguém fala em dívida pública. Né? Tem um site, Auditoria da Dívida Pública, que esmiuça a dívida pública em todos os seus fatores, mas ele não é divulgado. É aberto, mas pouca gente acessa. O Ivan Valente conseguiu montar uma CPI da dívida pública, ameaçando até recorrer à justiça para processar o Congresso, que ele estava dentro do regimento, tinha feito o pedido, o Congresso tinha a obrigação de abrir e não abria. Quando ele ameaçou com a justiça, abriram a CPI da dívida pública. Mas, ao mesmo tempo, abriram a CPI dos cartões corporativos. Naquela época que os deslumbrados do PT estavam gastando muito dinheiro com cartão parlamentar. Os cartões corporativos, a CPI tratava de um montante de 26 milhões de reais. A CPI da dívida pública, eu me lembro desses números, que me chamou a atenção, tratava de 260 bilhões de dólares. Mas a mídia não tratou da dívida pública, dessa CPI. Ninguém soube que ela estava acontecendo. Ela durou os 6 meses regulamentares e morreu melancolicamente no esquecimento. Não teve efeito nenhum. Levantou algumas informações que só comprovavam a criminalidade dessa dívida, mas não gerou nenhuma atitude institucional contra isso. Entendeu? Então o cara que está fazendo o que lá, como deputado? Ele está fazendo o papel de Dom Quixote, está brigando contra moinhos. Então, ele é um elemento necessário no cenário, é um elemento necessário no Senado para provar que isso aqui é uma democracia. Então precisa ter esses contestadores. Só que não vai ter efeito, não vai ameaçar a estrutura. O que ameaça a estrutura é você pegar o saber e levar para o lado da sabedoria. O saber está na academia, está nos livros. A sabedoria está na superação de dificuldades. Sabe, onde tentam os mais quebrados, os mais abandonados da sociedade, nas favelas, nas periferias, aonde o Estado não vai, que as pessoas se aglomeram e se organizam por conta própria, porque o Estado não vai lá, a não ser com a polícia. Essa gente é que tem a capacidade de construir uma sociedade nova. Até porque são esses que constroem a nossa sociedade como ela é. São esses que levantam as universidades, as igrejas, os hospitais, as casas, as mansões, os clubes. São esses que botam asfalto no chão, que costuram todas as roupas, que plantam, colhem, trazem, preparam os alimentos. São esses que estão carregando, entregando, fazendo o serviço de base. O trabalho braçal é o trabalho mais importante, mais imprescindível, mais indispensável da sociedade. Eu acho que é por isso mesmo que não dão acesso à instrução e a senso crítico para essas pessoas não se tocarem da sua importância na sociedade. Sim, perfeito, perfeito. Agora... Bom, mas voltando à sua pergunta, eu acho que a mudança social
começa no indivíduo. Isso. Como indivíduo, que Se o- mudança é essa? Como que a gente pode fazer essa mudança? Me fala um pouquinho disso. Vai o lá. meu trabalho se tornar coletivo, para mim, nesse nível que está, foi uma surpresa. Porque quando eu desisti de mudar o mundo, eu falei, não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha vida. E mudei minha vida completamente. Uhum. E comecei a ver o mundo de outros ângulos e aprender muita coisa. E colocar sempre no meu trabalho. Na evolução, eu ia colocando no trabalho para ter satisfação. Não tinha pretensão de esclarecer ninguém. Eu comecei a ver pessoas que me agradeciam. Uhum. Sabe, pô, legal, velho. Eu encontrei com você no ano passado. Depois que a gente conversou, pensei um monte de coisa, tomei um monte de atitude, eu queria te agradecer. Eu disse, mas por quê? Não, porque o teu trabalho, teu pensamento me fez tomar um monte de atitude. Eu falei, meu irmão, você pega um trabalho meu, dá uso e melhora a sua vida, melhora a tua atitude, melhora a tua visão de mundo, e tu ainda vem me agradecer, velho. Eu é que tenho que te agradecer, porque isso dá sentido à minha vida. Isso me diz que meu trabalho está sendo útil, está sendo bom, não só para mim, como a minha intenção era que fosse bom para mim, eu quero é dizer tudo que eu estou dizendo. Eu quero é denunciar, eu quero dizer tudo que eu sinto, botar para fora o que eu estou vendo, toda essa mentirada aí. Sim. Agora, quando eu vi ter proveito, aí pronto. Aí eu percebi, não, tem uma função coletiva. Não por minha iniciativa, não pela minha pretensão, não pela minha capacidade revolucionária, mas por consequência das minhas atitudes dentro de mim mesmo, que decorreram, de onde decorreram todas as minhas posturas. Mudou meu comportamento, mudaram meus valores, mudou minha visão de mundo, meus objetivos de vida, mudou meu sentimento de viver. E isso causou mudanças no entorno, sem que eu percebesse, sem que eu pretendesse. Eu sempre achei muito arrogante querer mudar o mundo, como eu acho muito arrogante querer convencer uma pessoa de alguma coisa. Acho que a gente, com simplicidade, com respeito, a gente consegue muito mais do que com arrogância e com a posse da verdade. Nunca começar uma ideia com a frase "você está errado". É muito melhor se dizer assim, eu vejo de uma outra forma. Posso fazer uma pergunta que parece bem básica e bem parece fora, mas eu acho que me deu vontade de fazer. O que é amor para você, Eduardo? O que é amor? Você falou de mudar o sentimento, mudou o sentimento, mudou. O que é amor? O que é o afeto? O que é? Qual a importância disso em todo esse contexto que você está falando? Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Daqui a 6 minutos nós vamos ter de terminar. Passou voando. Eu te fiz todas as perguntas, mas o que é? Olha, onde você encaixa isso? Amor, afeto? Como é que eu vou resumir em pouco tempo, cara? A palavra amor é uma palavra ampla demais. Tem muitos tipos de amor, né? Tem amores bons, amores ruins. Tem amores coletivos, amores individuais. Né? São muitos tipos. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente precisa ter é a preservação do próprio sentimento. Evitar qualquer atitude que viole o seu sentimento. Isso é uma coisa que o mundo cobra muito frequentemente. Que você viole o seu sentimento. Todo mundo faz, cara. Por que você não vai fazer? É assim que é o mundo, cara. Você não pode fazer nada. Se você não fizer, você vai se prejudicar. Você vai ficar marcado. Se você não fizer, o outro vai fazer. A minha resposta para isso era outro que faça. Eu não quero ter esse problema com a minha consciência. Antes de tudo, antes de estar bem com o mundo, eu preciso estar bem com a minha consciência. E eu quero que minha consciência seja atenta e não conveniente. Eu vejo muitas pessoas olharem para a realidade e verem do jeito que elas querem, e não como é. Se você quer analisar qualquer assunto, você precisa tirar sua vontade do caminho e preparar seu coração para encontrar o que você não quer. Assim você tem condição de ver a realidade. Porque se você for fazer qualquer análise de qualquer situação com a interferência da sua vontade, você vai chegar à conclusão que te convém. Perfeito. A mais cômoda, entendeu? E não a realidade. É a que te interessa. O que me interessa é saber a realidade. Porque minha consciência é atenta e não perdoa. Essa foi a consequência, né, da minha vida. Minha consciência não me perdoa. Eu tenho muito medo de estar mal com ela. E alguma coisa me diz que se eu estou bem com a minha consciência, eu estou bem com a espiritualidade. Não preciso acreditar em nada, não. Tudo que eu preciso saber, eu vou sabendo à medida que eu vou me tornando capaz de saber. Coisas da espiritualidade, o que eu sei é só o que me toca aqui na matéria. O que está fora da matéria, eu vou saber.
daqui a pouquinho a matéria vai cair, eu vou estar de cara para a realidade. Então, eu vou chegar lá sem saber que eu vou estar pronto para encontrar qualquer coisa sem dizer que não é. Porque se você acredita muito numa verdade e chega lá e não encontra, aí você começa a negar aquela realidade que é aquela realidade que você foi induzido a pensar que era. Não, porque eu não pequei, eu quero saber onde é o paraíso. E aí você não vai tratar bem com as entidades que você vai encontrar. Você não vai sintonizar numa boa frequência. Eu acho que nas dimensões além da matéria, tem níveis de frequência. E você vai para onde você sintoniza. Se você tiver a sintonia da perversidade, você vai para a área da perversidade. Se você tiver a sintonia do bom sentimento, do respeito, você vai para esse meio. Você vai para o meio que você sintonizar. Ali já não tem mais a defesa da matéria. Na matéria se misturam todos os níveis. Você tem de anjos a demônios. Eu acho que a gente passa por várias dimensões ao longo da eternidade. Agora, isso é uma coisa que a minha razão não alcança. Eu não sei, não tenho provas. Eu só tenho a intuição, eu tenho o sentimento. E eu confio, aliás, muito mais no meu sentimento, na minha intuição, do que na minha razão. Eu reconheço a precariedade da minha razão para entender as coisas mais profundas e mais elevadas. Então, eu vou trabalhando nas mais terrenas, mais materiais, e assim eu vou adquirindo condições de entendendo mais. Assim como na maturidade a gente entende um monte de coisa que não entendia na adolescência, assim como na adolescência a gente entende um monte de coisa que não entendia na infância, com o tempo a gente vai arrumando condições de entender o que a gente não entende hoje. Eu acho que a tendência geral, porque nós vivemos numa sociedade que infla os egos, a tendência geral é você, por não saber como é, você dita como é. Você adere a uma religião, por exemplo, que te explica o inexplicável, concebe o inconcebível, e impõe sob ameaça. E aí você conforta o seu ego, mas você fica longe da realidade. Eu acho que, nesse caso, a dúvida me deixa mais perto da realidade. A certeza me afasta dela. Que lindo, que lindo. Nossa, nós vamos ter de terminar, infelizmente. Eduardo, eu queria te agradecer muito, passou voando. Eu acho que eu tinha 20 perguntas mais para te fazer. Quem sabe quero te agradecer muito. A gente faz outra. Oi? A gente faz outra, uma outra hora. A gente faz outra hora. E olha, para quem está perguntando, vai estar lá, vai estar salva essa live. Quem quiser ver o Eduardo falando e passar para outras pessoas, vai estar acessível aqui. Quero te agradecer muito, 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 muito mesmo. Vamos marcar outra. Tá salva, gente, vai estar salva essa live. E eu queria deixar um abração para você. Boa viagem de volta, que eu sei que você agora está voltando, né? E valeu, irmãzinho. Um abração para todo mundo que participou da live. E quem tá acompanhando as lives aqui comigo, a próxima semana, sábado, às 11 da manhã, eu vou conversar com uma atriz agora. A atriz Camila Pitanga vai conversar comigo, trazer o olhar dela sobre os ativismos atuais, mais importantes aí. Eduardo, um abração para você. Super obrigada. Valeu, Andréia. Um abração para você também. Agradeço às pessoas que tiveram paciência para ouvir. Nossa, foi muito bom. Um tchau geral para todo mundo. Um grande abração. Obrigada, viu? Valeu. Valeu. Beijo. Muito obrigada. Beijo, beijo.